Vamos lá, lição 6, aula 4. Bom dia, Cândida, bom dia, Rubens. Conversão. Vocês, todo mundo tem a apostilinha aí, a gente está seguindo esse material. Então a gente vai falar aí da marca 4, que é a conversão. E eu diria até que é um assunto óbvio, né? Para você ser igreja, você precisa ser convertido. Não teria nem para onde correr, né? Mas é importante a gente falar um pouco sobre esse tema e refletir a respeito de algumas implicações para nós. Eu coloquei essa frase aí que está logo na página 39 da apostila, tá? Pela obra regeneradora do Espírito, o pecador nasce de novo e responde em arrependimento e fé, convertendo-se com toda a sua vida, da autojustificação para a justificação de Cristo, do domínio do ego para o governo de Deus, da adoração de ídolos para a adoração de Deus. Então é um breve resumo ou parte do que significa a conversão, né, na cabeça do autor aqui do material, né, onde nos mostra aí a obra do Espírito e o que de fato muda na nossa mente ou na nossa vida, no nosso coração, quando nós somos convertidos ou nos convertemos em Cristo Jesus. E como nós estamos falando de igreja, né, e eu falei agora rapidinho, bom dia, João, você faz parte da igreja se você é convertido. Você faz parte da igreja de Cristo Jesus se você é convertido. Quando a gente pensa na igreja universal, agora você pensa na igreja local, sim, o pré-requisito é que você seja convertido e você se associa ou se afilia, entra no hall de membros, enfim, de uma igreja local, que é uma instituição, tem CNPJ e tudo mais. Então, a gente precisa sempre se lembrar disso. Eu sou igreja porque eu sou convertido. Eu sou igreja Nova Aliança porque eu congrego aqui, eu tenho a minha vida aqui, eu sou arrolado a essa igreja, então eu sou membro da Nova Aliança. É impossível alguém ser membro da igreja, eu estou falando da igreja espiritual, se a pessoa não é convertida. Ela pode achar que ela faz parte de um grupo de cristãos e tudo mais, mas se ela não é convertida, ela não faz parte efetivamente. Ela pode, assim como de um clube, você então se afilia a ele e frequenta ele. Mas o que a gente vai falar aqui é dessa questão espiritual, onde ser igreja... Bom dia, Sanol, tudo bom? Onde você então é parte do corpo de Cristo porque você entendeu a mensagem do Evangelho, tá bom? Você tem aí algumas questões na apostila, mas eu queria tratar de textos bíblicos que acho que eles serão úteis para nós olharmos aí em que e o que a Bíblia fala a respeito da conversão. A gente vai abordar alguns textos, não todos, mas alguns até que foram sugeridos aqui pelo autor na apostila. E quando você olha para Efésios capítulo 2, do versículo 1 a 10, você tem aí justamente a obra de Cristo em nós. Oliver, você pode ler para nós, por favor, Efésios 2, de 1 a 10? Claro. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça
demonstrado em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Obrigado, Otto. Então, esse trecho aí de Efésios 2, ele é muito explicativo para nós, bem resumido. E é justamente disso aqui. O que eu era sem Cristo, o que Deus fez para mim em Cristo, e agora o que eu faço com ou em Cristo. E os versículos 1, 2 e 3, ele fala a respeito da condenação, né? Onde ele fala que nós estávamos mortos nas nossas transgressões. Então, isso vale para todas as pessoas, para mim e para você, que antes de conhecermos a Cristo, estávamos mortos, né? Éramos condenados por causa do nosso pecado. E Ele nos deu vida. Então a vida foi dada por Cristo a mim, para que eu pudesse então desfrutar da comunhão com Ele e assim viver como igreja, né? Ser igreja de Cristo Jesus. Então Ele nos deu vida quando ainda estávamos mortos sob o domínio de Satanás. E isso é importante porque nós temos aí a ideia. Eu falo nós, não estou necessariamente te incluindo, tá? Mas temos aquela ideia de que a pessoa é essencialmente boa naquilo que ela faz, a criança é inocente, enfim, né? Nós não temos nada de ruim até que se prove o contrário, ou até um determinado momento da vida em que dá um estalo e a gente se torna uma pessoa má. Né? Isso não existe. A Bíblia nos diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Desde quando? Desde que nós fomos gerados. E foi obra de Cristo em nós. Então, é uma condição que todos nós nascemos, né? Não com o saldo zerado, mas com o saldo extremamente negativo. Né? Se você for pensar em saldo de conta bancária, é uma dívida impagável que todo ser humano tem com Deus, mas que somente Cristo não só zera a conta, mas como Ele te dá um saldo positivo, que se você trabalhasse a sua vida toda, você não conseguiria ter esse saldo, fazendo só um paralelo aí com o exemplo de uma conta bancária. Né? Então nós vivíamos debaixo do domínio de Satanás, que é o que o texto de Efésios 2, 1 a 3 fala. Né, que nós servíamos ao príncipe, né, como que está na minha versão aqui, do poderio do ar, né, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Né. Éramos filhos da ira de Deus, essa é a realidade. Né. Então, antes de sermos igreja, nós éramos isso aí. Mas aí tem o que Deus fez para mim e em mim, em Cristo. Primeiro ele começa, Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Aí ele começa a falar, isso é graça. É a misericórdia de Deus agindo em alguém que era incapaz de agir, de pensar por si só, né? de tomar a iniciativa de se relacionar com Deus por si só. Mas Deus então, porque Ele é rico em misericórdia, Ele vem até mim e Ele nos dá a vida por meio de Cristo. E o versículo 6, eu acho que ele é muito importante para nós, porque é justamente quando ele fala que Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A gente poderia dizer que o que Paulo está escrevendo aqui ele começou dizendo, olha, você estava no fundo do abismo, né? Agora você está no ponto mais alto que alguém poderia chegar. E o melhor, foi Deus que te colocou lá. Você não fez nada para sair daquele fundo do abismo e chegar naquele ponto lá. Né? E eu gosto dessa parte do versículo 6 porque ele mostra o valor que Cristo tem, a obra de Cristo tem, e quão privilegiados somos de estarmos num lugar tão profundo que jamais conseguiríamos sair por nossas próprias forças. E chegamos a um lugar extremamente alto, que também jamais seríamos capazes de chegar por nossas próprias forças. É Cristo agindo em nós, né, por meio do sacrifício
de Jesus. Ele nos deu vida, então, por misericórdia, amor e graça. Até aqui tudo bem, né? A hora que vocês quiserem interagir, fiquem à vontade para a gente poder conversar aí. E então ele fala no versículo 8, porque pela graça vocês são salvos por meio da fé. E aí ele enfatiza, e isto, a salvação, não vem de vós, né? É dom de Deus. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. E essa salvação, isto que Deus está fazendo, não vem de você. Você não tem parte nisso. Isso vem única e exclusivamente de Deus. O que você faz? Você responde com fé. A fé é a resposta ao amor de Deus. Então, assim nós temos vida, né, em Cristo Jesus. E no versículo 10, a santificação. A diferença que Ele fez e faz na minha vida. Porque vocês são feitura. A palavra é poema, né? É feitura. Tá? É como, de fato, uma obra de arte que Ele fez. Né? E cada um de nós, hoje em Cristo Jesus, somos isso. Né? Para quê? Para vivermos aquilo que Ele já designou para cada um de nós, né? Que são as boas obras. E aí a gente entra na questão, o que são boas obras? Aquilo que a gente faz para Deus. Vontade de Deus, a grande comissão, né? Tudo aquilo que a gente faz orientados por Deus. Sim. Guiados por Deus. Para que Ele seja visto. É Orar é uma boa obra? Sim. Então isso já diz muito para mim. Algo que ninguém vê também é uma boa obra. Né? Tem coisa que eu faço no meu íntimo e só fica entre mim e Deus. E é uma boa obra, porque eu estou fazendo para Ele. Eu fui designado para isso. Né? Então, até mesmo ainda hoje, pessoas têm diferenças, né? De pensamento com o significado de boa obra, né? Porque tem gente que acha que a boa obra é você pegar um prato de comida, levar para o cara que não tem. E de fato isso ninguém está negando isso. Mas a questão não se limita a esse tipo de coisa. Boa obra é orar pelos irmãos, é orar por você mesmo, né? A boa obra é pregar o Evangelho é servir, enfim. Né? A nossa vida tem que ser uma boa obra, porque, como a Cândida bem falou, eu preciso fazer com a motivação na coisa ou na pessoa certa, que é Deus, né? Para que então Ele seja visto. Né? E tudo isso então se torna boa obra. Minha vida, nossa vida, ela tem que ser uma boa obra para Deus, né? Motivada no caráter de Deus e naquilo que Ele preparou para nós. Basicamente isso é ser igreja, né? Então o convertido, né, já que a gente está falando de conversão, ele começa a adquirir essa mentalidade, né? À medida que ele se converte, ele já está apto para isso, mas ele vai crescendo e adquirindo essa mentalidade, porque afinal de contas, eu e você temos histórias diferentes. E tinha coisas que você fazia conscientemente, quando você então entende a sua nova posição em Cristo, você decide mudar. Tinha coisas que você fazia de forma inconsciente e você às vezes leva um tempo para que até que Deus, usando pessoas e situações, mostrem para você que você precisa mudar determinada postura, até mesmo a forma de pensar com relação a coisas, a vida, né, de um modo geral. Então ser convertido tem essas implicações. E eu vejo muito que a questão da mudança, né, todo o processo de mudança que acontece ao longo da vida, ele precisa ser sempre evidenciado em nós, né, de que eu estou disposto e buscando crescer em Cristo e querer manifestar a glória e o amor dele na minha vida, em resposta àquilo que ele fez. Né? A motivação é sempre essa: eu reconheço quem eu sou, eu reconheço o que ele fez e a minha vida se torna uma resposta de amor, né? Por aquele que me salvou, por aquele que me converteu.
E aqui, duas perguntas que estão na apostila, eles sugerem que a gente discuta isso aqui, né? Quais as diferenças você acredita que deveria haver entre um cristão e um incrédulo? Porque existem algumas coisas que a gente não consegue identificar, mas algumas a gente consegue perceber. O que vocês acham aí que podem ser aí a diferença mesmo entre um cristão e um incrédulo? Eu acho que é a obediência. Obediência. No sentido para eles, um sacrifício que faríamos, né? Uma coisa tipo mundana, que abriríamos mão por conta do que nós temos. Negar-se a si mesmo. Legal. É uma coisa, é uma diferença que deveria haver mesmo. Os frutos também, né? Frutos. Com certeza. Ser coerente com aquilo que nós professamos, né? São os frutos. O que mais? Também a autoavaliação. O incrédulo vai se nivelar a partir do outro. O outro também faz, então tudo bem eu fazer. Eu não tenho muito que me esforçar para melhorar. Já o cristão, não, ele se compara, se avalia no nível de Jesus. Fala, não, Jesus é assim, ele tem esse caráter, eu estou longe disso, eu preciso crescer e me desenvolver para ficar igual a ele. Legal. Muito bom. O que mais? Alguma coisa mais? Padrão dos frutos. Padrão. Padrão, valores. De valores. Então ele tem certos valores e tem outros. Então, acho que a própria consciência dele, né? Quando ele pratica um ato, etc. É legal pensar nisso, né? Porque quando você pensa em, por exemplo, padrão moral, né? Hoje, o que as empresas, corporações aí valorizam muito? Compliance. Você tem que ter transparência nos processos e tudo mais. O mundo valoriza essa transparência, né? Mas qual é a motivação? Então, às vezes nós demonstramos ou aparentamos ter os mesmos valores do mundo, porque são coisas boas, questões éticas, mas a motivação ela acaba sendo diferente, né? Eu preciso ser transparente no mundo corporativo para ter certeza de que para provar para os outros que não existe fraude aqui, né? Agora eu preciso ser transparente aqui por quê? Porque Deus diz que eu devo ser assim. É uma questão que envolve o meu caráter e não necessariamente uma questão comercial, né? Para provar que ali, né, você não tem falcatrua, né? Aqui não. Aqui nós temos esse compromisso de transparência, de ser abertos, né, e francos uns com os outros, em amor, porque nós entendemos que Deus nos diz para sermos assim, né? Então, eu vejo que essa questão dos valores também acaba sendo muito importante, porque você pode ter bons valores, mas, como a Cândida colocou, com a motivação errada, né? E isso às vezes se perde. E eu acho que a gente falha um pouco em perceber isso, né? Eu creio que é sempre um exercício que nós, cristãos, precisamos fazer, né? Porque tem gente que fala, porque a igreja não sei o que, parece empresa, mas por que ela parece uma empresa? Será que não é a sua visão que está meio assim, né? Ou você não entendeu bem o que significa o que aquela igreja está fazendo, né? Eu nem estou falando dessas igrejas aí que são bem maiores e requerem aí um nível até de administração bem maior, né? Bem mais complexo. Então são questões que eu acho que a gente precisa avaliar, né? Porque hoje em dia é muito fácil, né? Muito fácil confundir as coisas, né? Eu sou ético, e a ética ela é defendida tanto na igreja quanto fora dela, mas com motivações diferentes. Então a gente precisa sempre se lembrar dessas questões e deixar claro, né? Às vezes você vai ter oportunidade no seu trabalho, na sua faculdade, enfim,
de falar, não, eu ajo assim, eu faço assim, a minha postura é essa por causa de Cristo Jesus. E não para simplesmente parecer ser bonzinho para as pessoas. Né? E aí que a gente começa a fazer diferença. Né? De você, como Pedro diz, né? Explicar a razão da sua fé. Né? Por que você é desse jeito? Por que você age assim? Porque Deus diz que eu tenho que fazer assim. Então é interessante a gente pensar nesses termos para exercício e tornar claro para nós e para os outros também. E o que seria um falso convertido? A gente já até falou um pouco disso, mas como que a gente... Eu não sei se a gente consegue identificar com tanta facilidade assim, mas a gente tem consciência do que isso seja. O que é um falso, ou o que seria um falso convertido? Ele não faz o que ele diz que crê, né? Ele não vive de acordo com isso. Tem máscara, tem 2 vidas, 3, 4. Não é autêntico na fé dele. Você acha, Oliver, que um falso convertido, você me colocou algumas questões aqui, você acha que ele sempre age de modo intencional ou às vezes ele está iludido ou enganado? E faz assim meio que as coisas de forma automáticas e não percebeu ainda que não é, entendeu? Existem duas coisas aqui que eu estou querendo pensar. Você citou uma, o cara ele está aqui, né? Ele está no meio da igreja, ele de fato não crê no Evangelho, mas ele age como. Mas ele tem consciência disso. Né? Agora, você acha que existe uma questão que seja um pouco diferente, em que a pessoa, vamos usar aquele exemplo clássico que a gente ouve em testemunhos, cresceu na igreja, acostumados a ouvir da graça, acostumado a ouvir do pecado, acostumado a ouvir do sacrifício de Cristo, acostumado com isso, e foi vivendo a vida assim porque, afinal de contas, essa era a vida que ele tinha. Né? Até um determinado momento da vida, isso pode ser com 25 anos, com 18 anos, com 50 anos, não sei, em que a pessoa ela entende que ela viveu ela desfrutou da graça, mas ela não viveu a graça, entendeu? Você acha que pode acontecer isso? Até com pastores isso pode acontecer. É um padrão, é uma ideologia que ele acha que é legal para ele, acha que ele está dentro, mas chega uma hora que o Espírito toca nele e ele percebe. Acho que sim. Então ele seria também um exemplo de um falso convertido. Eu conheço gente que se converteu no 2º, 3º ano de seminário, porque ele caiu nessa consciência. Agora, isso é regra? Não. Né? Pode acontecer? Pode. Mas eu conheço pessoas muito próximas a mim, inclusive, né? que não tem problema nenhum em falar. Eu me converti quando eu estava em tal ano de seminário, que eu estava lendo, estudando, não sei o que, e ali eu entendi. Mas o que ele vivia antes foi por maldade, ele não estava querendo enganar ninguém, ele estava enganado, ele não tinha, como a gente usa o termo, se apropriado daquilo de fato. Né? E até mesmo as mudanças de comportamento nessas pessoas, elas não são tão visíveis, porque ele já vive num esquema, né? Já tem a rotina, já tem o modelo de vida. Né? É por isso que a gente, eu falo por mim, né, que tem criança pequena, sempre estou checando. Por que você faz isso? Né? Por que alguém é salvo? Por causa do quê? Quem fez o quê? Né? Você é o quê? Né? Eu sou pecador. Não, eu por causa de Jesus Cristo. Mas quem? O que ele fez? Né? Ele morreu, ele ressuscitou. Eu tento sempre me certificar, e ainda posso falhar nisso, e falho, né? Na minha vida pessoal, estou falando com relação à minha família, né? As minhas filhas. Né? A gente sempre tem que checar, justamente porque a gente quer o melhor, né? E o melhor é que as pessoas sejam salvas. Ok? Alguma coisa com relação a isso? Outro exemplo, alguma dúvida, enfim, alguma coisa?
Seria meio raso, assim, dizer, não era o tempo de Deus para aquela pessoa, seria um negócio meio, sabe, uma justificativa meio sem vergonha. Eu não teria problema em falar isso, Rubens, não teria problema, porque... Para esse seu amigo de seminário, por exemplo. Amigo ou professor? Não, só tô... Sim. Mas mas eu vejo que pode ser isso. Aliás, eu acho que é muito simples, né? A gente fala, nossa, será que é tão simples assim? Eu acredito até que seja, porque a pessoa está lá e Deus, por alguma razão, protegeu essa pessoa. Porque a pessoa cresceu num ambiente onde ela não é tão exposta, né? Ela não é tão exposta ao que existe por aí no mundo, tal, na adolescência, na juventude, porque ela está protegida ali pela igreja, pelos costumes familiares e tudo mais, né? E quando chega o tempo, né? Então eu vejo que o caminho é por aí mesmo, que você falou, é o tempo de Deus. Deus conduziu a vida daquela pessoa, assim como Ele conduziu a vida de uma pessoa. Vamos usar a nossa expressão aqui, aos trancos e barrancos. O cara sempre está se dando mal, fazendo besteira aqui e ali, e um dia ele se converteu, né? O outro também. Acho que a história é a mesma, né? O problema é que a gente olha muito pro cenário, pro pano de fundo, né? E acaba, no nosso juízo, isso acaba pesando demais, né? O cara que cresceu bonitinho, né? Sem tantos escândalos, assim, vamos dizer, na vida dele, né? E o outro que foi ali, era um desenganado, até mesmo pela própria família, às vezes, né? Então, eu vejo que isso é perfeitamente possível. E creio que de fato, né? Tudo acontece no tempo dele. Se eu pudesse, né, eu já sairia dando injeção em todo mundo, mas não é assim que funciona, né? E é o que normalmente acho que normalmente é o nosso consolo, né? O nosso conforto, e eu vejo muito isso com pais que já têm filhos na idade adulta e sofrem por causa dos filhos, né? Cara, se você fez o seu papel, se você pregou, se você não negligenciou essa área, eu sei que é duro, mas está nas mãos de Deus, como sempre esteve, né? Então, e a sua parte você fez, né? E a gente lida com isso, né? A gente lida com isso, e pode ser que um dia eu lide com isso, porque minhas filhas são pequenas, né? E pelo que elas falam, né? Elas demonstram muita convicção e muita consciência do que Cristo fez com elas, de quem elas são. Agora, isso a gente começa a ver quando a criança vai crescendo e vai tomando as decisões dela. Hoje, uma delas eu já vejo tomando algumas decisões, adotando algumas posturas que são bem interessantes, que me deixam feliz, né? Mas pode ser que o jogo vire, né? E a gente não tem controle sobre isso, né? Então, eu preciso sempre me lembrar disso, né? Até porque, por causa de Efésios 2, é pela graça, né? Isso não vem de nós, né? Isso vem de Deus, né? E eu preciso estar sempre seguro nessa afirmação. Então, eu não sei se te ajudou, se te confundiu, mas eu acho que é por aí. Eu vejo que a questão vai por esse caminho, assim, entendeu? Certo? Vamos passar aqui. Novo nascimento, né? Tito 3, 4 a 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Aí de novo, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Quando a bondade, a benignidade, o amor de Deus se manifestou, né, não pelo que eu fazia, mas justamente segundo a sua misericórdia.
Ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo, né? Então esse é o novo nascimento, e a gente lembra ali de Nicodemos, né? Jesus conversando de Nicodemos a respeito do novo nascimento. E você e eu experimentando isso. Aí depende muito da história de cada um e a consciência que você tem desse fato. Eu não creio que as pessoas precisem saber o dia da conversão delas, mas eu creio que algumas pessoas, Deus dá a graça delas se lembrarem, né? E eu louvo a Deus porque Ele dá para mim. Eu não lembro a data, mas eu lembro o que eu estava lendo, o momento que eu estava vivendo, o período do dia que eu estava, e eu me lembro disso, e dali para frente foi de fato uma mudança de mentalidade. Um dia eu posso ter a oportunidade de contar para vocês, não é hoje o dia, mas Deus, para mim, isso foi uma data marcante. Agora, tem pessoas que não se lembram, né? Por quê? Às vezes porque cresceu num ambiente e as coisas foram acontecendo gradativamente e não foi tão evidente, não foi uma mudança de pensamento e de vida, né? Tão chocante, né, aos olhos das pessoas quanto para um cara como eu, entendeu? Então a gente tem que olhar para essa questão do novo nascimento, e de novo, Rubens, né? Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a misericórdia dele, né? É ato dele em nós, né? E é ali que nós então realmente nascemos de novo, justamente para que nós, a fim de que, né, propósito, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna, né? Nós somos herdeiros da vida eterna, nós somos agraciados com isso, e a gente vai sempre enfatizar, não pelo que nós somos, não pelo que nós fizemos, mas pela graça, pelo amor, pela misericórdia. E isso precisa estar sempre claro na nossa vida, né? Caso contrário, a gente vai perder a essência de ser quem somos e de sermos igreja, consequentemente. Esses textos aqui nos mostram algumas questões a respeito do novo nascimento de maneira diferente, né? Você tem Ezequiel aí, né? Eu vou tirar de vocês um coração seco, duro, insensível, né? E vou te dar um coração que pulsa, um coração que sente, um coração que é quente, né? Para que você então de fato experimente a vida, né? A vida com Ele. É Deus falando o que Ele disse para o povo de Israel: um dia eu vou tirar de vocês esse coração frio, duro, né, de pedra. E isso aconteceu com a gente, né? Jeremias 31, né, que fala que na mente lhes imprimirei as leis e também no coração vou escrever as leis, né? Você e eu conhecemos a palavra de Deus, né, e precisamos, usando o termo bíblico mesmo, né, guardar no coração a palavra dele, para que nós então possamos viver de acordo com a palavra dele. Ele nos deu isso, né? Na mente eu vou imprimir, né? Você ouve a palavra, você se converte e você só vai se converter se você assimilar. É a ação do Espírito. Eu assimilo de onde eu vim e para onde eu vou agora em Cristo Jesus. Então você tem a lei impressa na sua mente e também no coração. Segundo aos Coríntios 4:6, porque Deus disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Falando a respeito, trevas, agora iluminação do conhecimento de Deus. Sem a ação do Espírito, nós somos incapazes de conhecer a palavra de Deus, de nos relacionarmos com Ele. Então isso é de fato uma marca, né, de alguém que faz parte, que pertence a Cristo e pertence à igreja. Sermos iluminados do conhecimento da glória de Deus, né? É só assim que a gente vai conseguir ter essa perspectiva de reino,
né? A perspectiva de quem somos. E o texto de Efésios 2:10 que nós já lemos aí, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É todo o ato da salvação e a conversão na nossa vida, né? E isso sendo reproduzido no dia a dia, pela ação do Espírito em nós. Pergunta que a gente já respondeu: é possível o homem ir a Cristo pelos próprios esforços? A gente já sabe a resposta: não. É Deus quem faz, né? É Deus quem faz. E aqui, né, Pedro diz que somos regenerados mediante a palavra de Deus como semente que gera vida. E se é Deus que nos concede a conversão, se Ele faz isso por meio da palavra que é evangelizada, temos de ter mais ou menos confiança ao anunciarmos as boas novas. Acho que essa pergunta está mais aí por causa daquela... Às vezes pessoas até contestam, né? Ah, se você crê que é pela salvação, é pela graça, por que você vai pregar se o homem não faz nada? Porque eu tenho que pregar, né? Eu prego porque eu preciso pregar, porque Deus disse que eu preciso fazer isso. E se a pessoa se converte pelo ouvir da palavra de Deus, eu preciso pregar a palavra de Deus. Deus deu essa responsabilidade para nós. Como ouvirão se não há quem pregue? Exatamente, né? Então a minha responsabilidade é justamente essa, eu preciso pregar. Quem vai fazer a obra? É Deus. Eu preciso ter esse cuidado, né? Eu prego, mas quem realiza é Deus. A minha responsabilidade é comunicar. Ele deu essa responsabilidade para nós. Você tem a grande comissão, você tem textos aí fortes aí com relação, como a Ana citou, de Romanos, mas nós temos que entender o nosso papel na coisa. Ah, você não sabe quem é o eleito. Eu não sei, mas Deus sabe. E justamente por eu não saber que eu preciso pregar, né? Então a ideia aqui, eu acho que essa questão está muito mais relacionada ao que já foi criticado com relação à doutrina da eleição do que outra coisa, né? Pregar o Evangelho sabendo que não é responsabilidade minha deve me dar descanso na tarefa. Essa é a realidade. Porque eu estou só transmitindo o amor de Deus, transmitindo informação, mas sabendo que quem age, né? Como Spurgeon dizia, a palavra de Deus é que nem um leão, você só precisa abrir a jaula. Ela se encarrega de fazer o resto. Não precisa fazer mais do que isso. E a pregação de alguém que não tem essa consciência acaba sendo muito chata, porque a pessoa acha que ela que é responsável, ela inteiramente, só ela tem que convencer, então ela vai ficar ali na orelha do incrédulo, tentando convencer, martelando sempre a mesma coisa. Por isso que muitos incrédulos falam, o crente é muito chato, que vem atrás de mim toda hora, vem falar de Jesus. Então, quando a consciência é de que a responsabilidade é de Deus, e a gente só tem o dever de transmitir, é mais leve, flui melhor ao ouvidos daqueles que não creem. Interessante, olha. Vamos pensar nisso. Às vezes a forma que a gente prega também não é adequada. Tem tudo isso. Vamos olhar aqui para 1 Tessalonicenses, né? Esse gráfico aí, inclusive, tem na apostila, na página 40, tá? Tentei copiar exatamente como estava ali na apostila, cheguei perto, né? Mas 1 Tessalonicenses 1, 8 e 9, e eu quero só enfatizar o que está no versículo 9: deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, né? E aqui é a ideia do arrependimento e a fé, né? Deixar os ídolos. Quais ídolos? Né? Todos eles. Acho que a gente precisa, eu creio que a gente vai sempre lidando com os nossos ídolos ao longo da nossa caminhada, né?
Mas o fato é, a gente precisa admitir que somos seres idólatras. Nós nascemos com essa necessidade, né, de se voltar para alguém, de buscar uma referência. Deus nos criou assim, né? Então o que nós precisamos é justamente abandonar ídolos e se converter a Deus. Agora, isso, se por exemplo, conheço pessoas que idolatram a sua família, pessoas que idolatram o seu trabalho, pessoas que idolatram a sua carreira, enfim, né? Dinheiro. Tem uma série de ídolos aí que a gente cria no nosso coração, né? Mas isso não necessariamente significa que ela não seja uma pessoa convertida, porque a questão é, você assimilou a palavra de Deus, você foi convertido, mas você vai lidando ao longo da sua vida com esse deixar os ídolos. Então, esse arrependimento e fé, né? E parece que vai sendo sempre um ciclo na nossa vida. A gente precisa colocar Deus no devido lugar no nosso coração, que é acima de todas as coisas, e precisa te destronar algumas coisas que nós idolatramos, conforto, por exemplo, né? Eu posso viver bem com muito conforto, sem conforto nenhum, mas eu posso viver bem, né? Porque isso pode se tornar um ídolo no meu coração. Agora, não significa que se eu tenho esse ídolo eu não seja um convertido, porque a gente fala muito sobre ídolos, né? Agora eu preciso entender a minha esperança da vida, né? Eu estou colocando a expectativa da minha vida eterna aonde? E isso vai nortear bem, né? Onde eu estou, qual é o rumo que eu estou tomando, né? Se eu coloco a minha esperança de vida numa reencarnação, por exemplo, como creem os espíritos, eu estou lascado, né? Porque eu não estou ouvindo o que Deus está dizendo. Então eu preciso deixar isso e me converter a Deus para que então eu me torne um convertido. Então a gente precisa entender bem a questão aqui de que precisamos sim, né, eliminar todos os ídolos do nosso coração, mas tem alguns ídolos que nos conduzem para um caminho de perdição. Eu preciso entender qual é o foco aqui: Cristo Jesus, a obra dele redentora, a morte, a ressurreição e a minha vida com relação a isso. Então é isso que eu preciso entender, e as outras coisas eu vou trabalhando ao longo da vida. Então por isso arrependimento e fé, e esse processo ele vai acontecendo ao longo da jornada da vida, mas a conversão tem a ver, a gente está falando especificamente desse ato em que eu creio, a minha esperança de vida está aonde? A vida eterna com Cristo, ou não simplesmente acabou aqui, não tem mais nada, ou em reencarnações e tudo mais. Então é esse o ponto que eu acho que a gente não pode confundir na nossa mente. Você ia falar alguma coisa? Olha, posso passar? Marcos 1:14-15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Você vai sempre ver essa mensagem, né? De arrependimento e crer, arrependimento e fé. E essa frase que eu coloquei aqui, que está na apostila, ele diz o seguinte: assim, o que são, está na página 40, o último parágrafo ali da página 40 da apostila, tá? O que são arrependimento e fé? O verdadeiro arrependimento consiste em reconhecer com tristeza o horror e a culpa de suas transgressões e voltar-se do pecado para Deus. A fé salvífica envolve conhecer, concordar e principalmente confiar em Cristo e sua obra redentora. Olha que interessante, quando Jesus ele está falando no Sermão do Monte, se você puder lá em Mateus capítulo 5, é muito interessante a gente olhar para isso, porque Jesus, quando ele começa o Sermão do Monte, ele está falando justamente, né, Mateus 5, 6 e 7, sobre o reino de Deus
E qual é, vamos usar o termo aqui, o padrão ético do reino de Deus, o modo de vida no reino de Deus. E logo nas bem-aventuranças, né, capítulo 5 de Mateus, versículos 3 e 4, tá? Eu quero só falar dos versículos 3 e 4. Ele diz: bem-aventurados na minha versão aqui, os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. O que significa ser pobre ou humilde de espírito aí, né? Quando você olha para a palavrinha pobre, humilde, enfim, não sei como está na sua versão, a palavra é mendigo, tá? Então, Jesus está dizendo, bem-aventurados ou felizes os mendigos espirituais. Por quê? O mendigo ele não tem nada para oferecer para ninguém. Então, reconhecer que eu sou literalmente um mendigo espiritual significa que eu não tenho nada para dar para Deus. Então, no momento em que você reconhece que você não tem nada para oferecer para Deus, você entende que não é pelos seus esforços, mas por aquilo que Deus fez. E ele continua no Sermão do Monte, aí no versículo 4, felizes ou bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Choram por quê? Não é chorar porque é emotivo. Chora porque reconhece que não tem nada para oferecer para Deus, e Deus consola por causa da salvação, porque Ele oferece perdão. Então, Jesus ele começa uma sequência nas bem-aventuranças, e elas estão intimamente relacionadas aí, né? Justamente falando, olha, no reino de Deus funciona assim. Começa com você reconhecendo que não tem nada para oferecer para Deus. E isso vai te entristecer, porque o pecado entristece. E aí você vai chorar, mas Deus vai te consolar, né? Bom, enfim, aí é o Sermão do Monte, é outro tema de aula, a gente pode um dia estudar isso juntos. Mas a ideia é justamente essa do arrependimento, né? Começa comigo reconhecendo quem eu sou diante de Deus, quem Deus é, a obra dele, né? E o que eu posso oferecer para ele? Nada. Mas eu posso responder à salvação com amor, com alegria, com obediência, com fé. Então a ideia do arrependimento e fé, né? Você tem aí Marcos, o texto que está aí, mas quis pegar esses dois versículos do Sermão do Monte, que acho que nos ajudam a entender de uma maneira mais clara, né, essa questão de arrependimento e fé. É possível alguém afirmar que crê em Jesus como Salvador, mas não está disposto a recebê-lo como Senhor e arrepender-se dos seus pecados? Aquela ideia, né? Não, você precisa aceitar Jesus e você continua vivendo a sua vida. Em parte isso é verdade. Mas eu continuo vivendo minha vida de que jeito? Qual é a minha perspectiva agora de vida? Como eu encaro o mundo? Como eu encaro a vida a partir do momento em que eu creio em Jesus como o meu Salvador? Será que eu não preciso me dispor, né, a me relacionar com Ele como Ele sendo o Senhor da minha vida? Porque se eu não precisar fazer isso, talvez eu não tenha entendido o Evangelho. E é aqui a gente começa a ter problema, né? A má compreensão, ou até mesmo a não compreensão do Evangelho. Não tem como separar uma coisa com a outra. Se eu preciso me arrepender, crer naquilo, né, eu preciso então tê-lo como Senhor da minha vida, como alguém que diz o que espera de mim, que diz como eu devo viver, que dá a minha identidade. Ele me define. Ele diz que eu sou feitura dele para viver nas obras que ele de antemão já preparou. Então, ele define a minha e a sua identidade. Então, não tem como eu dissociar, né, ou afirmar que crê em Jesus e estar disposto a viver como Senhor. Certo, Oliver? Pastor Oscar, Oi. eu posso dizer que tem correlação entre esse texto não, esse princípio, essa ideia, né? Porque realmente não tem como dissociar
Jesus Cristo Salvador e Senhor? Não tem. Eu preciso ver. Parece que já vem linkado. Para mim, na minha conversão, pelo menos, já vem linkado. Sim, exatamente. E eu posso dizer que isso daí, esse princípio tem a ver com aquele texto que fala para a gente desenvolver a nossa salvação? Sim. Não tem nada a ver. Sim, com certeza. Tem a ver, né? Acho que é Filipenses, né? Com temor e tremor. Né? A ideia é essa, né? Porque eu preciso desenvolver. Agora, a gente só precisa tomar cuidado com o termo, né? Porque desenvolver a salvação não é uma salvação. A salvação é um ato, acabou. É um evento único, né? Agora, o desenvolver é o que a gente chama de santificação, o processo de santificação, que é a minha vida com Cristo. Né? E tem hora que a gente nega Jesus como Senhor. Eu não quero desse jeito, eu quero do meu jeito, porque o meu jeito supostamente é melhor. Mas, então, é aí que a gente precisa entender. Então, a disposição, eu entendi a palavra de Deus, não vai ser fácil. Né? Porque tem coisas que eu não quero abrir mão, mas eu tô aberto a isso, eu vou me submeter a isso, eu vou, naquilo que depende de mim, eu vou me esforçar para colocar Jesus no lugar certo, né? E a gente vai percorrendo nisso, mas tem tudo a ver. Você ia falar alguma coisa? Tive a impressão que você fez um movimento, mas é isso, Cândido. Eu acho que tem tudo a ver, não tem como. Caso contrário, Jesus se torna um amuleto. Né? Um pé de coelho, essas coisas aí, né? Ele é meu salvador, beleza, mas e aí, você vive como? Não precisa, ele me salvou, tudo bem, mas o que isso muda na sua vida? Nada. Então, o filho dele me salva. Então assim, a gente começa a questionar, né? Mas provavelmente a pessoa não assimilou aquilo que volta na questão que a gente estava falando com o Rubens, né? Não tem, talvez a pessoa não esteja pronta, não tá, talvez um dia venha a ser, mas tem tudo a ver. A gente precisa, uma coisa implica na outra, não tem como. Acho que os frutos, né, pastor? Sim. Também, né? Linkando isso, sim. Que a Cândida falou, quando se desenvolver essa santificação experimental, né? Eu acho que isso aí vai demonstrar, né, no decorrer do dia a dia. Exatamente. Né? Isso é. A pessoa reconheceu. Né? Isso, é verdade, Rubens, porque não é uma coisa que a gente checa assim, né? Você vai vendo os frutos, né? E os frutos não significa que eu não vou errar, né? A questão é, eu vou errar, isso é fato. E a gente tem as lutas, né, que são inerentes. E às vezes tentando acertar eu erro, então porque então a questão é essa. E aí a gente precisa ver, bom, por isso a palavra irrepreensível, né? O irrepreensível é aquele que erra, mas ele tenta corrigir o erro. Então você vê nisso já um fruto. O cara erra, mas ele tenta consertar. Ele erra, mas tenta consertar, né? Ele não é um cara que erra e dane-se, entendeu? O cara que erra e dane-se, aí tá faltando alguma evidência, entendeu? Então a gente precisa ter muito cuidado e avaliar com calma, né? Porque nós somos apressados no julgar também, nós queremos tirar conclusões assim da noite para o dia. Nós temos o nosso padrão de justiça que precisa ser sempre ajustado ao padrão de justiça de Cristo. Então é um cuidado que a gente tem que tomar. E cuidar de nós mesmos já é um trabalho demasiadamente difícil. Então particularmente quando eu erro nessa luta aí, né? Porque é uma luta realmente, né? Espírito contra a carne. Sim. A gente vai crescendo, uma hora você cai, você dá 2 passos para frente, 3 para trás. Aí quando eu particularmente me deparo e erro desse jeito, porque os erros da minha vida pelo menos são naturais, né? Nós todos nós, assim, né? Nessa luta e nesse crescimento, eu penso, nossa, miserável homem que eu sou, meu Deus. Mas aquele negócio, né? O bem que eu gostaria de fazer não faço, mas o mal eu faço. Exatamente. Né?
É por aí. Mas Deus é rico em misericórdia, graça, longanimidade, enfim, uma série de coisas para conosco, né? E a gente vai caminhando nessa luta aí. Não sei se você já ouviu alguém falar, mas eu gosto de pensar na vida cristã, fazer um gráfico aqui, tá? Vocês conhecem o eixo X e Y, né? Às vezes a gente avalia a nossa vida cristã desse jeito assim, ó. Uma montanha russa, né? Pensando no nosso crescimento espiritual. Eu aprendi, e para mim o que faz mais sentido, e hoje eu enxergo da seguinte maneira. Eu nunca paro de crescer, mesmo quando eu caio. Porque eu preciso aprender isso. Eu preciso aprender que faz parte do crescimento o cair. Né? Então, eu gosto mais de olhar dessa forma. Tá? Dificilmente quando a gente... Por exemplo, eu erro hoje. Aí eu entendo, aí eu vou buscando melhorar. E naquela mesma área, daqui 6 meses eu caio de novo. Eu nunca caio no mesmo ponto. Talvez eu caia um pouquinho mais para cima do que... Sabe? Então eu vou sendo aperfeiçoado. E eu acho que isso faz parte da nossa vida, da dinâmica da vida. Né? O nosso crescimento. É claro, eu preciso buscar isso. Isso não é um processo automático, né? Que eu deixo lá um ponto morto na ladeira e a coisa vai. Não é isso. Eu preciso buscar. Mas à medida que eu busco, eu consigo... Hoje eu consigo enxergar melhor dessa forma, com essa espiral crescente. Né? Mesmo quando eu caio, às vezes eu estou crescendo. E ter essa perspectiva é bom, porque me ajuda. Né? Me ajuda a entender, primeiro, que eu não estou pronto, né? E segundo, que pela graça de Deus eu estou crescendo, ainda assim. Né? Então, eu procuro olhar dessa forma hoje. Né? Qual o perigo de associarmos certos ritos externos à conversão do coração? Né? A gente não tem essa crise aqui, até pelo nosso hábito aqui. Eu vou falar qual crise que é, tá? Recentemente estava conversando com uma pessoa de uma outra igreja. Ele é de uma igreja pentecostal. E aí ele falou, porque eu não conseguia entender que a pessoa era crente se ela não falasse em línguas. Que eu achava que se ela não falasse em línguas, ela não teria sido batizada no Espírito Santo. É uma questão que eles creem. Né? Mas ele falou, não, mas um dia eu entendi que isso passava de um ritual nosso e não é uma evidência da conversão. Então ele entendeu, mas agora, eu estou falando de um. Né? E quantas pessoas não entendem isso? Né? E nós aqui, né? O que é que nós consideramos muitas vezes ritos nossos, né? Que evidencia a salvação? O perigo que a gente corre, né? De avaliar ou medir, né? Se a pessoa é cristã por aquilo que ela faz, né? E não aquilo que ela de fato é. Lembra? Eu tenho a minha motivação e tem aquilo que eu faço. O que eu faço pode revelar a minha motivação ou não. Né? Então, a gente às vezes tem essas questões. Até que o Oliver falou aqui, às vezes até pastor está naquela condição de que está acostumado com a vida cristã e não teve de fato uma experiência com Cristo. Mas enfim, né? O risco nosso é ficar justamente associando ritos externos. Tá? O cara foi batizado, então é uma evidência. Mas isso vai se confirmar ao longo da vida. Não dá para você dizer, né? É uma evidência. A gente de boa fé, né? Porque somos cristãos, confiamos no testemunho da pessoa, mas isso não. Ele é uma evidência, mas você percebe isso ao longo da vida. Certos costumes, né? Assim, em tempos passados havia o
costume de chamar todo mundo à frente, né? Vem à frente e vamos orar por ti, pela sua conversão. Sim. Então, você sempre via aquela mesma pessoa, toda vez que o pastor chamava à frente, ela se convertia 250 vezes. Exatamente. Então, eu vejo isso como um rito externo, sim. né? Então, sem demérito, a pessoa precisa de uma oração, tá legal, vai lá, mas não ligado à questão conversão. Exatamente. Né? Complicado, né? Porque às vezes a pessoa na 25ª vez tinha motivação correta. A gente não. Mas é só. Rito, né? É só a gente tomar cuidado com o rito, entendeu? Porque fez isso, então porque fez isso, pode ser. Né? E eu confio que seja, mas porque eu parto do princípio que a motivação da pessoa é legítima em Cristo, né? Dizem, eu acho que foi Tomás de Aquino, tá? Eu não estou lembrado agora, que ele estava dando uma aula e sempre tinha aquele aluno engraçadinho que fazia umas piadas lá e falava, uma vaca voando, né? E Tomás de Aquino saiu lá, ficou olhando na janela e tal. Aí o pessoal falou, uma vaca voando. Ele falou, eu prefiro acreditar que uma vaca voa do que um crente mente, né? Então, a gente precisa sempre tomar esses cuidados com esses ritos externos. Mas como nós lidamos com isso? Eu creio que o cristão está sempre com a motivação melhor possível para agir do jeito que ele age. Então, e não que ele vai mentir, que ele vai manipular e tudo mais. Embora isso às vezes aconteça. Mas é o tempo nosso. Exatamente. Eu acho que todos nós partimos dessa premissa, confiando, né, mesmo. Exatamente. Às vezes para ser aceito, né? Para nesse contexto. Sim. Que o comentou, né? Evidências externas, etc. Se tornar um cristão de segunda classe naquela igreja. E às vezes força um pouco algumas coisas. Exatamente. Tem uma série de. Nosso coração é complexo demais. Mas cabe a nós, né, a estarmos bem tranquilos com relação a isso. Vamos continuar confiando e trabalhando, né, à medida que as coisas vão surgir. Aqui, o que a gente estava falando a respeito do fruto, né, do tempo, né, Gálatas 6:1, ele fala, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. É interessante que Gálatas, esse versículo, né, é a continuidade de quando Paulo falou do fruto do Espírito. Então, ele imediatamente pula de uma descrição do fruto do Espírito para uma ação prática. Se você vê alguém que foi surpreendido em alguma falta, então você está vendo, a pessoa ela não pecou de forma intencional, ela foi surpreendida num pecado. Você que é espiritual, mas você já sabe o que é ser espiritual, que Paulo acabou de escrever, o que é o fruto do Espírito, corrige com espírito de brandura. E aqui ele já está falando a questão da mansidão para corrigir a pessoa, né? E guarda, né? Cuida do seu coração para que você não seja tentado. Aí pode ser na mesma coisa ou em outras coisas que podem tentar você a fugir do fruto do Espírito e dar vazão às obras da carne, né? Então essa é a ideia, né? Da nossa vida como igreja. Então, eu sou um convertido, né? Isso aqui é uma questão prática. É a disciplina, né? A gente está falando de disciplina. O cara foi lá, deu mancada, não se arrependeu, mas eu preciso corrigir com brandura, eu preciso chegar até ele com espírito de brandura e tomar cuidado para que eu não cometa o mesmo engano ou até pior, né? E aí ele tem na apostila também, aí na página 41 e 42, finalzinho da página 41 e comecinho da página 42 da apostila, está escrito: é certo que cristãos podem ficar endurecidos por um tempo, sendo necessário admoestá-los. Contudo, alguém que prolongadamente não dá evidência de fé e arrependimento não deve ser considerado integrante do povo de Cristo
e, portanto, não deve ser recebido ou mantido na membresia das nossas igrejas. Então a ideia aqui é justamente essa, né? Precisa, você ao longo da vida, é o tempo que vai mostrando, é a convivência e a confiança, né? Onde a pessoa ela vai dar fruto, não só quando ela faz alguma coisa, mas quando ela reconhece e busca corrigir o erro. O problema não é errar, o problema é não tentar corrigir. É onde a coisa enguiça, né? Porque às vezes a gente não quer corrigir por orgulho, por uma série de questões. E isso é uma evidência da obra da nossa carne. Ok? Concluindo, compreender corretamente a doutrina da conversão é essencial para o entendimento da natureza da igreja e também da sua missão. Espero que de alguma maneira nossa conversa aqui tenha fortalecido, né, aquilo que nós já conhecíamos a respeito de conversão e que a gente possa prezar por isso na vida da igreja, né? Na nossa vida, quando eu falo vida da igreja, estou pensando nós como indivíduos, mas também do todo, né? Para que a gente consiga ter essa perspectiva da motivação correta, né? Observando as posturas e os frutos de arrependimento uns nos outros, né? E sempre exortando um ao outro em amor, né? Para que a gente cresça espiritualmente falando, né? E que isso resulte também, principalmente em honra e glória para Ele, mas também num crescimento numérico, porque o nosso testemunho pode sim atrair pessoas para Jesus. E quando isso acontece, a nossa responsabilidade é pregar a palavra para que a pessoa assimile, né, a palavra à nossa prática de vida e veja e fale, não, esse povo é coerente, né? É isso que eu quero viver. Se o amor de Cristo se manifesta dessa forma, eu quero viver isso, né? Eu creio que isso é muito forte, né? Principalmente nos dias que a gente vive, onde relacionamentos são líquidos, né? Relacionamentos são despedaçados, superficiais, e quando a gente tem um grupo de pessoas com relacionamentos bem consolidados, né? Que tem problemas, né? Sempre vai ter, mas que esteja sempre demonstrando a unidade, o desejo de caminhar junto, eu creio que isso faz muita diferença. E é o testemunho que nós precisamos dar como igreja. Certo, gente?